Olá, internautas. Pastor Jonias. Lição 4 do quarto trimestre de 2015. Revista Escola Dominical, CPAD. Tema: a queda da raça humana. Objetivo geral da lição: compreender que o pecado de Adão trouxe a morte, mas a morte de Jesus trouxe a vida. Texto áureo: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Verdade prática: o pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. Ao sul da Mesopotâmia antiga, se descortinava uma paisagem pitoresca, dessas de encher os olhos. A palavra Mesopotâmia significa entre rios, por estar entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui, possivelmente, Deus plantou um jardim, o Éden. O jardim era regado por um rio que se projetava para o oriente e se dividiu em 4 grandes rios: o rio Tigre, o rio Eufrates e, possivelmente, no lugar de Gion e Pison, os rios Nilo e Ganges. Deus preparou um lugar pitoresco, um lugar belíssimo para o habitat do homem. Aqui o casal viveria feliz, sem tormentas, sem adversidades, sem doença, sem morte. Era o verdadeiro paraíso. Aliás, Deus haverá de restituir o paraíso ao homem na dispensação do milênio. O estado de inocência, prefigurado aqui pelas imagens, nos remete a uma situação natural e que o homem não tinha vergonha da sua nudez. Era a dispensação da inocência. O homem não conhecia o pecado. O homem vivia num estado indelével. Era uma espécie de céu aqui na terra. Era o paraíso. Que felicidade seria da humanidade se ainda estivéssemos neste paraíso. Mas as coisas mudaram. A Mesopotâmia não existe mais. Hoje é o Iraque. O Jardim do Éden, possivelmente localizado aqui, não existe mais, apesar de ali existir ainda uma paisagem invejável para toda a humanidade. O paraíso no Éden. Após haver plantado o jardim no Éden, nele o Senhor colocou o homem que criara. Aqui, Deus colocou o homem a sua obra mais perfeita, que era a coroa ou a glória da criação. Ele o fez para 3 especificidades: governar o mundo, cultivar a terra e guardar o jardim. Cultivar a terra. Adão deveria fazer a cultura da terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós temos esta realidade na assertiva bíblica. Ele não somente a cultivaria, como dela haveria de criar invenções, utilidade, ciências e artes. Guardar o Éden. Não podemos confundir a inocência de Adão com a incapacidade intelectual. Santo no corpo e na alma. Nosso pai era sábio e perfeitamente capaz de discernir entre o bem e o mal. Ele era o agente guardador do Éden. Aleluia. Deus criou e preparou o jardim do Éden para abrigar o homem. No ponto 2, na parte 2 da lição, a tentação no paraíso. O Éden era um lugar perfeito. A partir daí, a humanidade poderia multiplicar-se, espalhar-se por todo o planeta, ampliando em amoroso trabalho o jardim que Deus plantara. Infelizmente, nossos pais caíram na tentação do diabo. O agente ativo da tentação e o agente passivo. O agente ativo, Satanás, prefigurado pela serpente, começa a tentar Eva, que é o agente passivo. O agente ativo, que descera do céu
por desobedecer a Deus. E agora começa a dialogar num diálogo pernicioso no afã de induzir o casal a pecar, comer do fruto do bem e do mal. O agente ativo persuade o passivo, induz Eva a comer do fruto do bem e do mal. Ainda hoje é assim. Satanás está a induzir as pessoas a enveredarem pelo caminho do mal, a deixarem o caminho do bem, a trilharem um caminho pernicioso que tem um desfecho no barato. Eva cedeu à tentação e caiu em pecado. Graças ao seu procedimento fragilizado pela serpente, a raça humana caiu. Toda a raça humana foi pervertida. As coisas mudaram. A terra se desfigurou. Os abrolhos brotaram. A índole dos animais foi pervertida. A cobra, a serpente foi penalizada e a mulher foi penalizada. Na parte 3 da nossa revista, o juízo de Deus, os planos de Deus frustrados. Deus, que havia plantado o jardim, feito o homem, colocado no Éden em condições favoráveis para uma vida feliz. Na viração à tardinha, quando passeava no jardim, o homem e a mulher, os agentes que ele havia deixado no jardim para cuidar, para plantar e para governar a terra, se esconderam dele. Homem, aonde estás? É a interpelação de Deus, tentando persuadi-los de que eles estavam em estado de deterioração espiritual, haviam enveredado pelo caminho escabroso do pecado, experimentado o fruto do bem e do mal e pagavam um preço agora, o preço da vergonha, do pecado, da deterioração espiritual. Aquela imagem, à semelhança de Deus, num aspecto espiritual indelével, perfeito, agora tinha sido deturpado e o homem se encontrava envergonhado, fugia da presença de Deus. É assim, quantos que estão sonâmbulos na estrada da vida e que estão fugindo de Deus, não querem ouvir a voz de Deus. Deus está a falar: homem, aonde estás? E ele não quer responder, porque não quer ouvir a voz de Deus. Os pregadores estão pregando, os pastores estão falando a palavra de Deus nos vários rincões desta terra, e os homens estão a fugir de Deus, não querem ouvir a voz de Deus. A serpente foi penalizada devido à sua natureza. A serpente é um tipo perfeito de Satanás, esperta, sagaz, oportunista. Em Efésios capítulo 6, verso 11, nós temos essa realidade. Agora ela seria obrigada a comer pó, mesmo no milênio, quando a natureza dos animais for restaurada, ela não será redimida de sua degradação. Isaías 65, 25. Deus decreta a inimizade entre a serpente e a mulher, como também a promessa da redenção, aleluia. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3 e 15. Apesar da queda, Eva seria auxiliar de Deus. Veja suas declarações ao dar à luz Caim e Sete. Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 25. Séculos mais tarde, Maria haveria de enaltecer o Eterno de Israel por ter sido escolhida como a mãe do Salvador do mundo. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 56. A serpente é penalizada e a mulher se torna inimiga da serpente, mas da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Sobre a mulher, a fim de punir a descendência de Eva, o Senhor torna-lhe a maternidade estressante e muito dolorosa. Não bastasse sujeita a mulher ao governo do homem, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A mulher, durante toda a história da humanidade,
passou a ser um agente debaixo das rédeas do homem. O seu desejo é para o homem. É uma penalização de Deus. E por mais que ela queira se tornar independente, não se tornará jamais independente completamente, porque foi penalizada. A mulher tentou seus movimentos de reabilitação, movimentos de emancipação, e tem progredido nesta área, mas não tem conseguido totalmente, porque é uma sentença bíblica. Deus a sentenciou. O seu desejo será para o homem. E a penalização, o juízo também sobre o homem. Deus denuncia Adão como responsável pela queda da humanidade. Conforme descreve o apóstolo Paulo, o pecado entrou no mundo não por uma mulher, nem pelo diabo, mas por intermédio de um homem. Veja bem que Adão é referenciado como o agente responsável pela entrada do pecado no mundo. Por isso o juízo divino recai com mais dureza sobre o nosso primeiro genitor. E por causa dele, a terra faz-se maldita. Por causa da sua desobediência a Deus. Os dias de Adão e de seus descendentes seriam mais trabalhosos. Seu sustento seria obtido com um trabalho mais árduo e teria de conviver com adversidades, com o fim de sua própria existência. No suor do seu rosto, ou do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Adão viu as duras penas, o preço, desobedecer a Deus e a sua palavra. Ele foi expulso do paraíso, penalizado severamente. O estado perene de alegria e gozo foi transformado em adversidades, em momentos sofríveis. Ele passou a experimentar até a morte. Os privilégios, as prerrogativas inerentes ao homem no jardim do Éden foram tiradas, foram expulsos, e hoje a humanidade sofre a severa pena da desobediência. Vivemos dias de tormentas, dias sofríveis. A índole humana foi pervertida. O homem se tornou mau, perverso. A inquietação nos vários lugares do mundo, graças à postura perniciosa do homem, legado obtido do primeiro casal. O Éden desapareceu. A região fértil entre rios mudou-se. Se voarmos para lá, não encontraremos mais o jardim. A penalidade severa de Deus sobre o casal, ainda hoje, nos traz consequências sinistras. E a humanidade paga um preço alto, sofrendo. A prostituição se proliferou. O homem se apercebeu do bem e do mal. A partir do momento que comeu o fruto do bem e do mal proibido por Deus. Mas o Senhor providenciou um que da sua semente nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Graças a Jesus Cristo, que pela sua morte esmagou a cabeça da serpente e nos readmitiu a possibilidade de um dia estarmos com ele nas mansões celestiais. Ele voltará para reinar na terra por 1000 anos e o paraíso será restituído. O estado de felicidade e de alegria será imposto no milênio e nós seremos felizes. E um dia moraremos com o Senhor na glória. Aleluia! Pelo poder de Jesus Cristo em nossas vidas, pelo sacrifício vicário dele, nós fomos ou seremos readmitidos no Éden celestial.